Olá, Cassiano Bittencourt, pela Visão Estrategista. Hoje para comentar os resultados da Klabin, KLBN11, né, eu opero pela Unity, que tem o maior volume, acho mais representativo. Tenho comentado o ativo eventualmente aí durante as lives, justamente porque eu acho que é um ativo bem interessante. Tá? A empresa, para quem não conhece, opera aí papel e celulose, né, produtora de papel e celulose, tá? Bem diversificada, então assim, tem um pedaço, aproximadamente 30 e poucos por cento ali celulose, um pedaço considerável embalagem, um pedaço considerável papel. Então é uma empresa que opera ali naquele setor de uma forma bem diversificada. Acho que é importante ver o vídeo do quarto trimestre de 2019 para poder justamente entender a sequência que a gente vem seguindo da empresa, né, de ponto a ponto. E para quem não conhece a empresa mesmo, está entrando agora, alguns vídeos que eu acho interessantes é o vídeo que está aqui embaixo, todos eles na descrição, né? O do Black Swan, que fala da questão da Sogemar, das marcas da Klabin. O primeiro trimestre de 2019, que fala da Puma 2, assim que começou o projeto. Tá? E o segundo trimestre de 2019, que fala da mudança de tese, que de fato teve uma variação considerável na tese de investimento. Tá? Primeiramente, eu vou botar aqui na tela as medidas que eles estão tomando para a Covid-19. Não acho que é o mais relevante do mundo, mas acho que é interessante aí para quem quiser pausar e dar uma lida. Tá? Quem tiver interesse de ver como é que eles estão atuando com questão de doação e participação junto à comunidade, sociedade, por aí vai. O que a gente vê aqui é uma continuidade da tese. Tá? A operação é muito sólida e a gente vê justamente nos resultados que a gente vai analisar daqui para frente. O longo prazo do ativo é brilhante na minha visão, especialmente pelo engajamento ali com a substituição, né, com esse mercado de substituição de embalagem de plástico de uso único por embalagens biodegradáveis. Aí não se atém a isso, né, mas eles começam ali nessa área que deve mudar muito nos próximos anos, aí com a produção das duas máquinas, né, da Puma 2, a primeira fase já em andamento, vou comentar mais para o final. E a análise deve ser mais sucinta, tendo em vista que a gente tem falado do ativo bastante, e a última vez que eu falei foi agora, dia 20 de fevereiro, então não é como se tivesse uma grande distância do tempo aí, tá? A tese de investimento é baseada em 2 pontos, tá? A manutenção da qualidade operacional, isso a gente vê claramente à medida que a gente vai analisando ele, fazendo due diligence, e o investimento agressivo na Puma 2, justamente focando em produção de craftliner, talvez a segunda máquina cartões, mas a princípio craftliner também, e para justamente entrar nessa substituição de embalagem de uso único plástica para produtos biodegradáveis, e aí outras embalagens entram também com a mudança de possível comportamento aí por causa do coronavírus e tal. É possível que isso ganhe mais um drive positivo ainda, mas a gente tem que analisar isso à medida que as coisas vão acontecendo, tá? As razões dessa empresa ser assim tão interessante na minha visão, né, passam ali pela ambição da diretoria de fato querer galgar algo mais longo prazo, né? Eles estão com um projeto aí que basicamente são 4 anos de projeto da Puma 2, tá? A visão de longo prazo e justamente essa visão de longo prazo alinhada com a tendência de consumo novamente, a questão das embalagens. Então, assim, a empresa deve pegar um mercado que está crescente de embalagem biodegradável e justamente participar na criação desse mercado, da ampliação desse mercado, tá? Baixo custo de carregamento da dívida é outro ponto que é super positivo, uma vez que esse investimento envolve um desencaixe, um investimento financeiro ali muito forte. É importante que ela tenha aí uma capacidade de previsão de, os juros não vai estourar, nem nada disso, ela consiga se financiar sem carregar uma dívida com muito pesar com despesa financeira. Isso daí a gente está vendo que é o momento para esse tipo de coisa, né? Os juros estão muito baixos no mundo em geral, e a gente tem, além disso, para observar ali, mais para observar, né, a questão do choque exógeno negativo que a gente teve, a Covid-19, tá? No Brasil e no mundo vão ter efeitos diversos nisso. A gente vê um pouco mais de aumento em consumo de embalagem de bens que são vendidos em supermercado e por aí vai, e um pouquinho de redução no consumo de food service, que justamente não leva a tanta embalagem. Então, para a gente acaba sendo, tem pontos positivos, pontos negativos, de qualquer forma, algo para a gente observar. Tá? Ganho de market share nesse setor novo não, mas que está desenvolvendo mais forte, de embalagem biodegradável, deve ser algo que ela deve ganhar à medida que é um market share que vai crescer e ela vai ganhar uma posição considerável ali com a Puma 2, né, com as duas máquinas da Puma 2. E o câmbio positivo para exportação, nossa moeda muito enfraquecida, é muito positivo para a empresa. Novamente também vou entrar nisso à medida que a gente vai indo para frente. A gente começa ali com o acompanhamento da execução do plano. Então, não adianta ter um plano muito bonito e tal se você não consegue executar. Isso daí eu falo consistentemente nas análises. Então, a gente faz um due diligence da operação. E o que a gente vê ali, receita líquida com crescimento de 4%. Eu gosto sempre de botar a divisão dessa receita líquida para a gente poder entender como é que ela está ali composta, né? Especialmente porque a galera costuma muito botar Suzano versus Klabin e a operação é consideravelmente diferente, especialmente pela exposição à celulose como commodity. Tá? A gente tem uma manutenção nesse tipo de divisão, então é muito próximo ali os números. Celulose com 32% da participação da receita líquida, embalagens com 30%, cartões com 25%, craftliner com 10% e os outros ali que anteriormente estava denominado como madeira
3%. Então a diferença máxima que dá aí dessas categorias para o quarto trimestre de 2019 é 1% para lá, 1% para cá. Então basicamente uma manutenção. O EBITDA ajustado com um delta, um crescimento aí, né, de 2% year on year versus o mesmo período no passado, 7% quarter on quarter versus o quarto trimestre de 2019. Então um crescimento mesmo com o Covid começando a afetar o resultado, né? A margem se mantém ali em 40% quando eu penso no primeiro trimestre de 2019, ou seja, year on year, e isso é super positivo, versus o quarto trimestre de 2019, mais positivo ainda, né? A gente tinha ali uma margem de 36%, afetada por algumas questões pontuais, mas de qualquer forma era uma margem menor, tá? O resultado claramente positivo. É importante citar o prejuízo que a empresa teve de 3,14 bi, porque acaba assustando quando a gente olha ali primeiramente, num primeiro momento, mas é basicamente causado por um efeito não caixa de 5,14 bi, que a gente consegue ver aí na tela. Não me preocupa, é uma forma, nada mais é do que uma forma, esse prejuízo, esse desconto aí no DRE, nada mais é do que uma forma de passar o aumento da dívida que está atrelado ao dólar, que teve um crescimento forte, pro balanço através da DRE. Então está tudo muito bem explicado. Para quem quiser, também vou botar aqui embaixo. Na análise do quarto trimestre de 2019, eu vou botar aqui na descrição, da Ultrapar, o GPA3, onde lá pelo 1 minuto e meio da análise eu entro justamente explicando essa questão de como é que funciona o efeito não caixa no resultado das operações, justamente para a galera entender que é muito mais a compreensão do que está acontecendo do que efetivamente se apavorar ali com o que está acontecendo, tá? Alavancagem é outro ponto que a gente tem que observar, tá? Aproveitando aí que eu estou falando justamente de endividamento, de passar para o balanço através da DRE. Afetada pelo câmbio, ela vai em dólar para 3,7 vezes, dívida líquida sobre EBITDA, 4,7 vezes quando eu falo em real, então tem um aumento considerável. Não é preocupante por vários fatores. O primeiro deles é que o caixa cobre com folga até 2023. A empresa, esse caixa já foi stress tested, então assim, a empresa já fez stress test nessa situação e nas piores da situação ela não vê ela tendo ali um risco de liquidez, tá? Super tranquilo. O liability management, o gerenciamento desse endividamento muito bem feito pela empresa, a gente vê isso pela redução do custo médio que vem consistentemente caindo. Agora, em real, teve ali a queda de 6,1% no quarto trimestre de 2019 para 5,3% nesse trimestre, e a manutenção em 5% quando a gente fala da dívida em moeda estrangeira. O duration tem mais um aumento, tá? A empresa conseguiu alongar mais ainda a dívida, o tempo médio de pagamento da dívida agora vai de 96 meses no quarto trimestre de 2019 para 113 meses, então aumenta mais ainda a distanciamento do quando eles têm que honrar os compromissos financeiros deles, isso é super positivo. E uma coisa que eu vinha comentando há bastante tempo, que é a dívida em curto prazo mais atrelada ao real versus a longo prazo mais atrelada ao dólar, é algo que a gente vê agora justamente vingando aí como positivo, tá? A gente já tinha comentado isso como efeito positivo, como eu falei, e aí o dólar acaba sendo mais relevante a partir de 2023 e até lá é bem possível que a gente já tenha visto uma redução considerável do valor do dólar versus o real, e aí isso aí pode ser algo bem positivo no futuro. De qualquer forma, para a gente agora é uma fonte a menos de pressão, uma vez que o dólar só passa a ser relevante a partir de 2023. A dívida agora está muito mais atrelada ao real, que é justamente a moeda mais fraca, o que acaba gerando para a gente ali um ganho comparativo quando a gente pensa em redução de alavancagem no médio e longo prazo. A empresa está levemente comprada em dólar, né? Quando a gente pensa a operação, endividamento e caixa dela. O nível de câmbio, pelo que foi comentado inclusive na teleconferência, é favorável para ela para redução de dívida no médio e longo prazo, então para a gente está numa posição super positiva. Fluxo de caixa livre é algo que eu sempre gosto de abordar, tá? Em geral nas empresas. Nessa daqui não é novidade, eu nunca retiro a Puma 2 ali como eles fazem, porque a Puma 2 não tem muito como parar. Se você parar agora, você vai ter um sunk cost, vai ter um custo afundado ali que de fato não tem como recuperar e você não vai ter aquele benefício daquele investimento que foi feito até agora, então eu sempre deixo ali, tá? Quando a gente vê o fluxo de caixa livre, a gente vê ali como 354 milhões de reais negativo, tá? De acordo com as contas que eu faço aqui no primeiro trimestre de 2020. Grande parte disso causado pelo delta capital de giro, né? pelo aumento da necessidade de capital de giro, e de 308 milhões, então muito casado ali, muito próximo. Isso daí por causa do cenário mais desfavorável para desconto de duplicata. A empresa, eu acho ótimo, consegue pensar estrategicamente, não desesperar para gerar caixa. Como ela tem aí uma liquidez e as disponibilidades muito tranquilas, ela não precisa de fato descontar a duplicata se a taxa não é favorável para ela. Então não faz o menor sentido que ela continue de fato e venha a descontar essas duplicatas, e aí não descontando esses títulos, ela acaba tendo ali uma sugada, né? Acaba tendo uma necessidade de capital de giro um pouco maior, uma vez que ela está financiando o cliente, né? Reforço que ela não deveria pagar dividendos, já falei isso inúmeras vezes, eu prefiro ter o ganho, a tranquilidade no longo prazo do que esse ganho no curto prazo, e aí a gente teria um fluxo de caixa livre positivo, que seria, na minha visão, uma coisa muito mais interessante, tá?
O desencaixe previsto ainda está mantido em 3,83 bi, tá? Quando a gente fala com relação à Puma 2, então ainda tem algum investimento vindo aí que deve justamente sugar um pedaço considerável desse fluxo de caixa durante o ano, tá? A gente tem aí em 2020 3,3 bi faltando, mas parte do investimento, não estou preocupado, deve aumentar um pouco a alavancagem, a empresa está numa boa posição. Novamente, menção honrosa para o custo de caixa da celulose. A empresa conseguiu manter em nível muito baixo o custo de caixa da celulose, o que transforma ali a nossa operação de celulose numa operação, um fluxo de caixa positivo muito, muito boa, com uma margem muito competitiva quando a gente fala das competidoras. Tá? Para finalizar, falando da Puma 2, a gente vê uma retomada da construção do maquinário com restrições. Tá? A empresa, de qualquer forma, continua fabricando equipamento, recebendo matéria-prima que vem de fora, esse tipo de coisa está tudo rodando normal, só o canteiro de obra ali que tinha dado uma parada justamente para evitar, para lidar com essa situação do Covid-19. E agora a gente vê que está voltando à operação, a empresa tem 31% da obra concluída, isso daí dados de 26/4, né, de 26 de abril agora. 100% do financiamento já está aprovado, isso eu sempre gosto de citar para garantir que assim, o funding já está garantido, é só uma questão de desencaixe, só uma questão de puxar o dinheiro, que a empresa ainda não puxou, mas o funding já está garantido, já está aprovado por BNDES e por aí vai. Tá? Até o momento, a empresa não espera nenhum aumento de custo, então isso é super positivo, a gente está dentro do orçamento da obra, tá? E mais do que isso, é acompanhar agora justamente como é que vai andando a questão do Covid-19 para a gente ver se vai ter algum tipo de atraso ou não na operação, mas a princípio não tem ainda como prever isso, uma vez que a gente tem poucos dados ainda, se a gente considerar que ainda tem muita coisa para evoluir aí para onde vai ou não a pandemia, né? A minha posição tá aqui do lado, tá? Eu tenho essa operação há algum tempo, já gosto da operação, acho uma ótima operação para longo prazo. Vai se beneficiar bastante do câmbio, que é super positivo. Acho que o resultado sólido, o câmbio e o fato dela ser bem gerida traz aí uma boa adição para a diversificação de portfólio. Então, acho que é muito, muito, muito positivo um ativo para ter ele na carteira exportadora e por aí vai, sabe? A empresa opera muito bem. Dúvida, eu estou sempre no Insta, @investir com sim. Só falar comigo, responde direct message, estou sempre lá, tá? E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o maior detalhe. Até a próxima análise.